Bem, então boa tarde. Eu gostaria que a senhora falasse o nome completo da senhora. Viviane Chamana Ogama. Dona Viviane, como eu já esclareci para a senhora está sendo ouvida aqui na qualidade de investigada, então a senhora é assegurar o direito de ficar em silêncio, a senhora está acompanhando o advogado da senhora, né? Mas é um momento também da senhora dar a versão dos fatos, né? Que para ajudar a esclarecer o Ministério Público Federal. Então eu gostaria de perguntar para a senhora, qual é a profissão da senhora? Eu sou formada em economia, mas hoje eu trabalho com sou distribuidora independente, com vendas diretas. Certo. A senhora tem algum parentesco com o senhor Hélio Gama? Eu sou sobrinha dele. Sobrinha dele? Sobrinha. A senhora já foi funcionária da empresa Via Inge? Funcionária? Não. Nunca foi. A senhora já foi funcionária da empresa Sinatraf? Sim. Certo. Mas atualmente qual é a renda da senhora? Média, assim. Minha renda é... Eu posso falar... É oscilante, né? De acordo com o mês que eu consiga vender os meus produtos. Mas é o... Quanto? Então não tem uma renda assim certa? Não tenho, por causa que é bem... Varia muito. Porque não é produto de primeira necessidade. Certo. A senhora falou que a senhora já trabalhou então na Sinatraf? Por um curto período de tempo. A senhora sabe de qual período a qual período a senhora trabalhou lá na Sinatraf? Pelo menos em anos, que ano a que ano? Eu trabalhei na Sinatraf como procuradora. A senhora era procuradora da empresa. Mas só não como advogada da empresa? Não. Como representante. Uma representante. E como é que era o trabalho assim, da senhora fazer assim, na prática? Assim, o que era isso aí especificamente? Eu cuidava, assim, eu tenho um histórico conhecimento na área administrativa financeira, entendeu? Então, muitas vezes o dono viajava, certo? E eu auxiliava na administração. Muitas vezes contas a pagar, tinha momentos que eu executava ou momentos que eu delegava, em orientação do dono, né? Então a senhora ajudava a administrar lá a empresa? Sim, eu tinha uma procuração que me dava... A senhora inclusive tinha poderes para eventualmente o dono sair e assinar a documentação? Sim. E quem que era o proprietário lá da empresa na época? O Sérgio. O Sérgio Lapa? Isto, o Sérgio Lapa. Certo. E foi pouco o período de tempo que a senhora ficou lá? Não, fui procuradora há alguns anos. Alguns anos? Mas como é que era esse serviço? A senhora dava expediente lá diariamente, passava lá, dava uma olhada e ia embora, dava as ordens e saía, como é que era? Desculpa, eu não entendi a pergunta. A senhora dava expediente lá todo dia? Na Sinatraf? Na Sinatraf. Não. Quer dizer, o que eu posso dizer? Eu trabalhava numa empresa, eu era registrada, e ao lado tinha a Sinatraf. Entendeu? Qual era a empresa que a senhora trabalhava que era registrada? A Lapasa. Lapasa. Isso. E ao lado tinha a Sinatraf. Isso. E então o serviço só trabalhava ali na Sinatraf quando era necessário, mais ou menos assim? Sim. Então não tinha um horário fixo para a senhora? O horário tinha na Lapasa. Na Lapasa. Na Lapasa. E na Lapasa, qual era a atividade da senhora?
Eu era a administradora financeira da La Paz. Da La Paz. Isso. Quem que era proprietário da La Paz na época? Marcelo. Marcelo Zamariano? Zamariano. Isso. Certo. E em que ano mais ou menos era isso aí que a senhora trabalhou na La Paz? Eu trabalhei desde... quando comecei lá, 2000 e... Meu Deus do céu. Deixa eu lembrar quando que eu voltei para Londrina. Olha, eu tenho que ver certinho no documento de registro, né? Mas entre 2009, acho que 2008, eu não... Tem que fazer as contas. A partir de 2008 e 2009. Até que ano mais a senhora ficou na La Paz? Na La Paz eu fiquei até 2000 e... Eu saí da La Paz em 2000 e... Deixa eu ver aqui, nós estamos em 2018. Faz 2 anos... 2015, 14. Até 2015, 14, a senhora La Paz. ficou na La Paz. Isso. Então, o Marcelo Zamariani tinha essa empresa La Paz. Ela já era fundada quando a senhora entrou ou a senhora entrou logo no começo? Sim. Já existia Já antes? Já existia. Eu fui convidada para trabalhar. Quem convidou a senhora para trabalhar lá? Marcelo. O Marcelo? Isso. E ele era engenheiro na Econorte e tinha a La Paz. Isso. E a La Paz prestava quais tipos de serviço? A La Paz fabrica parquímetros de estacionamento. Então nós fazíamos locávamos ou participávamos de alguma licitação. Se ganhássemos, aí a gente gerenciava a cidade, né? Assim, com o equipamento da cidade, locação de equipamentos. E tem mais sócios na La Paz ou era só o Marcelo? Tem mais uma sócia. Era, pelo menos na época que eu trabalhava, tinha uma sócia. Tinha uma sócia. E vocês fabricavam, então, os parquímetros? Sim. E quem que administrava a empresa aí, a La Paz, no dia a dia? Porque o Marcelo também tinha a profissão dele, era a senhora que administrava. E como é que a senhora conseguiu mais esse bico ali na Sinatraf? Como é que foi a proposta? Como é que veio? Daí eu tenho que voltar um pouquinho mais para trás. Eu trabalhei numa empresa, né? CSR, Consórcio Serviços Rodoviários, né? E eu cuidava, eu cuidava também da parte financeira, IRH, administração, certo? E na época, o Marcelo me conheceu porque ele estagiava lá, certo? E o Sérgio me conheceu porque ele prestava serviços. Para CSR. Isso. Então ele conhecia o meu trabalho como profissional, certo? Aí quando o Marcelo me convidou para trabalhar, aí o Sérgio conhecia o meu perfil, o meu jeito. E ele perguntava: Viviana, eu não fico direto aqui em Londrina, o escritório dele é Curitiba. E ele foi soltando e vendo que eu tinha condições e tal, e eu comecei a auxiliá-lo nesse sentido, por estar próxima, né? Certo. Mas era no mesmo local a La Paz e a Sinatraf ou não? Era diferente, era separado as empresas? Não. São duas empresas. Sim. São separadas, só que eram salas, né? Sim, mas no geral, eram salas, mas no mesmo espaço. No mesmo espaço físico? No mesmo terreno. Certo. E aonde que eram produzidos os parquinhos de vocês? Lá. Lá também? Lá. É que o espaço, o barracão era grande, então foi dividido. Metade Sinatraf
porque tinha obras aqui na região norte também, não só lá perto da região de Curitiba, mas também tinha na região aqui que se prestava serviços, né? E a Lapasa daí ficava com a outra parte e tinha uma sala onde ficavam os técnicos na fabricação e tinha serviço assim que eram terceirizados da Lapasa. Eram feitos em outros lugares, outras empresas, e depois mandava a peça quase pronta, né? Daí para juntar tudo, para montar ali no local. Certo. Uma outra empresa de locação de parquinhos foi constituída também só para trabalhar com a parte de locação? A senhora se lembra disso? A Locapark. Locapark. Isso. E quem que estava? Essa empresa ela era em nome de quem? Eu fui sócia. A senhora foi sócia? Fui sócia. E como é que foi isso? Mas pediram para a senhora ser sócia, assim, a senhora fazendo favor? Como é que foi isso? Olha, doutor, acho que essa pergunta, ela permanecia em silêncio, sabe? Não, tá bom, eu não tive acesso na íntegra do processo, foi tudo muito rápido hoje. Então, o que eu orientei ela foi para ela responder algumas perguntas mais inerentes àquilo que eu tive acesso. Não, tudo bem. Que eu não tive acesso, eu sugeri a ela não responder. E essa é uma pergunta que aí eu vou indicar a ela permanecer em silêncio. Não, não precisa nem justificar, pode ficar à vontade. Então tá, a senhora falou que em determinado momento a senhora foi da Locapark. E essa empresa também funcionava lá no mesmo ambiente, lá com você, a senhora também que administrava ela, funcionava no mesmo ambiente lá. Durante um período e depois veio para Londrina. Veio para Londrina. A Lapasa, ela também chegou a administrar estacionamentos? A senhora sabe se era estacionamento rotativo? Sim. Ela administrava também, ou ela só fornecia equipamento para estacionamento rotativo? Não, ela administrou em Apucarana e Cornélio Procópio. Certo. E... A senhora recebeu 62 depósitos de transferência bancária na conta da senhora da Sinatraf. Isso ao longo de 2012, 2013, 2014, 2015, né? A senhora saberia justificar esses depósitos? Quais são os valores, doutor, dos depósitos? O senhor tem aí? Tem aqui. Tem alguns, tem aqui, ó. 2012, 490, 210, 280, 700, 774, 500. Podemos ver, doutor? Essa conta aqui é sua. Essa aí é da Sinatraf. Para mim é conta corrente. É pelo serviço que eu... Mas aqui é R$490, né? Não, é 280 reais. Às vezes pela... Se não me engano é mensal isso aí. R$400. Essa eu não vou explicar. Isso, picadinho. É uma ajuda de custo. A senhora, era o pagamento que a senhora recebia e tal. E a senhora, pela Sinatraf, a senhora nunca foi registrada nem nada, nunca teve um contrato formalizado. Eu tive por um período curtíssimo. Por um período curto. E de que período a que período mais ou menos a senhora ficou, digamos, prestando serviço tanto em uma quanto na outra empresa? Na Lapasa, na rescisão lá que eu falei, do 14 e 15 que eu te falei, né?
Certo. Mas mesmo assim, eu sempre fui a procuradora. Mas mesmo depois então, de sair da La Paz, a senhora ainda continuou na Sinatraf como procuradora? Sim, sim, continuei, mas eu tinha a procuração, mas não esporadicamente, se ele precisasse. Mas daí eu, pelo fato de ter ido pelo CAPAR, que já estava distante do espaço físico, não era mais um solicitado, porque eu não tinha como atender a viabilidade de... Certo. Só se por acaso... não, mas eu não me lembro desse caso. Mas aí depois a senhora passou a trabalhar na Locapar, Isso. que já era sediada em Londrina. Isso. A partir de que data a senhora foi para o Locapar? Foi assim, fui desligada da La Paz e Contratada pela Locapar. fui. E aí na Locapar a senhora ficou até quando? Ou está lá ainda Não, trabalhando? não. Eu saí, tem quase uns 2 anos, eu acho. A senhora saiu da Locapar daí? Isso. Certo. Esses valores que a senhora recebeu na conta da senhora, a senhora repassava para alguém? Ou eles eram da para a senhora mesmo utilizar? Não, era pela prestação de serviço, era valor. Certo. A empresa Sinatraf, a senhora falou que conheceu, que chegou a trabalhar lá auxiliando a administração. Qual era o serviço que a Sinatraf prestava lá no período que a senhora chegou a trabalhar lá? Olha, no início, sinalização viária. De rodovia, assim, tinha também na cidade, licitação que eles ganhassem, se tivesse um órgão público, né, alguma cidade, eles faziam essa sinalização viária. E depois eles começaram com obras também. Depois começaram a fazer obra de engenharia. Isso, porque atendia também dentro do... O Sérgio é engenheiro, tudo, né? Então... Certo. Quem eram ali os maiores contratantes do serviço da Sinatraf? A senhora se recorda na época? Os maiores... A senhora trabalhava até no financeiro ali. Sim, mas eu não tinha autonomia para decidir as coisas por conta, assim, eu que quero que... Não, eu sempre fui orientada. Não, mas eu estou perguntando assim, quem que contratava a Sinatraf? Não que a senhora interferisse nas contratações. Ela teve obras com a Econorte, que acho que na época que eu me lembre, ela fazia muita sinalização viária para a Econorte. Para a Econorte. E tinha outros serviços de outras empresas assim, menores, que ele prestava também, atendia, né? A senhora sabe se a Rio Tibagi, a OCR, ela contratava a Sinatraf para prestar serviços? Também tinha esse nome. Tinha sim. Contratava? Sim. Mas era bastante contratação? Era pouca? A senhora se recorda? Temos de volume? Eu acho. Se souber dizer. Eu sei que tinha. Agora, em termos de volume, assim, valores assim, não sei te dizer, não. Sei que houve prestação, sim. Certo. A pessoa do Leonardo Guerra, a senhora conhece ele? Conheço sim, do meu primeiro serviço. Que a senhora trabalhou antes na CSR.